Graça e paz, igreja. Tá fraco, hein, para quem é pentecostal, hein? Graça e paz, igreja. Amém. Eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Que o Senhor possa falar ao coração de vocês. Deus trouxe uma palavra no meu coração. E eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite impactado. Porque não sou eu sou apenas um instrumento. Mas a palavra de Deus, ela vem com um propósito. Ela traz a semente ao seu coração, ela germina, ela produz frutos a 30, 60 e a 100 por um. E assim será na sua vida essa noite, amém? Quem toma posse? Que Deus abençoe e fale com você. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses. Capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Verso 12 ao versículo 21. Deus está aqui, amém? Tu és santo, Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Todo pregador faz isso, né? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos para o texto? Diz assim a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa noite, ó Pai, clamamos pela Tua presença, Pai. Clamamos, ó Pai, pela presença que nos sustenta, pois Tu és o nosso pão. Clamamos, ó Pai, para que o Senhor, ó Pai, nessa noite fale aos nossos corações através desta palavra. Que o Senhor, Pai, frutifique, Senhor, nos corações. Que o Senhor, ó Pai, traga libertação aos cativos. Que o Senhor, ó Pai, traga cura aos enfermos nessa noite.
Que os propósitos do Senhor, ó Pai, que estão adormecidos, sejam, Senhor Deus, acordados, despertados nos corações dos meus irmãos nessa noite. Pai, que a Tua presença venha, Senhor Deus, nos encher esse templo maravilhosamente, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, vem estar conosco, ó Pai. Usa a minha vida, usa a vida de cada irmão que está trabalhando para o Senhor nessa noite. Ó Pai, toca as vidas, toca os corações, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Irmãos, Deus trouxe uma palavra no meu coração sobre propósito. O propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito, ele é muito parecido com o chamado. Só que o chamado é Deus nos chamando, Deus nos despertando. O propósito é algo concreto que você sente no seu coração, que você tenha certeza que é aquilo pela qual você foi chamado. E nessa palavra aqui, nós vemos que Paulo, ele tinha um propósito em sua vida, bem como a igreja de Filipenses também tinha um propósito. Na verdade, eram propósitos dos verdadeiros cristãos. Essa palavra propósito, ela tem vários sinônimos. Ela significa intenção, objetivo, finalidade, meta. E existem propósitos variados. Um ser humano, um homem ou uma mulher não vive sem um propósito. Por mais excêntrico que seja, por mais estranho que seja, um homem, uma mulher não pode viver sem um propósito. Tem propósitos dos mais variados. Tem gente que faz propósitos de todas as formas. Os propósitos comuns, tem gente que quer criar uma família, ter filhos, ser um bom pai, ser uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa. Há diversos e vários propósitos. Tem gente que já está pensando assim, daqui a 6 meses eu vou perder alguns quilinhos. Quem toma posse aí? Parece que eu ouvi falar um glória a Deus aí. Daqui 6 meses com uma dieta rigorosa, uma alimentação saudável. Quem aqui faz parte da academia aqui? Vai na academia? Eu não vou. Um dia eu tenho essa fé para ir. Mas eu pedalo bastante, principalmente quando eu vou para o meu trabalho. Já é alguma coisa, né? Não quer dizer que vai funcionar, mas vai dar algum resultado. Pelo menos o sangue esquenta. Tem gente que faz esse propósito, daqui 6 meses eu vou perder 15 quilos, com a ajuda de uma dieta, com a ajuda de algumas canetinhas por aí, né? Que eu não vou dizer o nome. Mas é de Deus. Eu vou fazer uma viagem, vou para as Bahamas. Ei, quem toma posse aí? Vou para os Estados Unidos. Sem nenhuma restrição, né? Quem entendeu? Há propósitos variados, tem gente que é louco, tem gente que faz propósitos. Esses tempos eu estava vendo uma equipe de cientistas, de pesquisadores, eles têm o propósito de defender que existiu uma cidade debaixo da floresta amazônica, que um dia foi a capital do mundo. Quem já ouviu isso aqui? Ratanabá. Olha o nome, que esquisito, né? Ratanabá. Não é a terra dos ratos, não, né, gente? Mas existiu, diz eles que existiu essa cidade, que um dia foi a capital do mundo, que existia túneis que interligavam o mundo inteiro. Mas a comunidade científica, arqueológica,
Eles não veem indícios que existiu essa cidade. Mas eles estão firmes com esse propósito de provar que existiu essa cidade. Outros propósitos estranhos. Tem gente que começou com uma tatuagem, 2, 3 tatuagens. Não tem problema fazer tatuagem, desde que seja para a glória de Deus, amém? Mas tem gente que quer chegar ao final da sua vida, tatuar seu corpo 100%. Misericórdia. Mas eu quero aqui falar para vocês nessa noite de um propósito, ou de propósitos maiores e melhores, que são os propósitos de Deus. Propósitos espirituais para a sua vida. E quem escreveu aqui essa carta foi o apóstolo Paulo. Um homem que vivia, respirava, andava, se alimentava, dormia pensando no seu propósito, acordava pensando no seu propósito, e o seu propósito se chamava Cristo Jesus. Era como um comichão dentro do seu coração, o propósito no coração de Paulo. E a igreja de Filipenses, como eram os seus discípulos, também viviam de igual forma. E este homem, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, sabe onde ele estava? Na praia? Descansando? Ele estava de boa? Não estava não, estava preso. Paulo estava preso, e ele diz assim no versículo 3, não precisa abrir. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, fazendo sempre com alegria. Só crente para viver isso, meu irmão. Quem, em sã consciência, preso, vai aconselhar outros, vai suplicar outros, tendo o coração alegre, senão um crente que está ligado a Jesus? Paulo era esse. Essa era a sua primeira prisão em Roma. Não era uma prisão normal, com grades, com celas, mas ele estava na sua casa, que ele alugava. Já pensou? Você vai ficar preso, mas você tem que pagar seu aluguel. E sabe quem que bancava esse aluguel de Paulo? A igreja. A igreja. A igreja cujo propósito era sustentar o ministério de Paulo. Paulo estava preso e com o coração alegre ele estava enviando uma carta para uma igreja oprimida, para uma igreja que estava sofrendo perseguições, uma igreja que estava triste, embora fosse uma igreja que tinha fé, que tinha fervor no Espírito Santo, é uma igreja que estava sofrendo. Eles estavam sendo perseguidos, humilhados, maltratados. Mas eles, sabendo que Paulo estava preso e necessitando de ajuda financeira, o que eles fizeram? Vem cá, Epafrodito. Olha que nome, né? Epafrodito. Eu não vou falar essa piada de pregador, não, porque, mas se você quiser colocar o nome do seu filho, coloca. Mas Epafrodito, de nome difícil, né? Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipenses para levar os donativos ao apóstolo Paulo. Agora eu te pergunto de novo: quem em sã consciência, sofrendo perseguições, sofrendo sofrimentos dos mais variados, vai ajudar outro, senão um crente ou crentes cheios do Espírito Santo? Quem? Eu já trago uma palavra para você, você que está sofrendo. Não sei o motivo.
Você que está sendo perseguido, você que está sofrendo enfermidades, eu trago uma palavra para você: Deus vai te usar. Deus vai te dar condições para ajudar o Evangelho, para ajudar a igreja do Senhor. Paulo escreve essa carta, quando Epafrodito chega, e Paulo diz: leve esta carta aos Filipenses. E ele diz, um dos versículos mais conhecidos, Filipenses 4:3, ele diz essa palavra para os filipenses que estavam sofrendo: olha, eu, Paulo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho sido perseguido. Eu tenho aprendido a passar necessidade como passar fartura. Eu tenho aprendido a passar em todas as privações. Então, de igual modo, vocês também vivam como eu tenho vivido. Porque Cristo está comigo. Ele é a minha força. Ele fortalecerá a vida de vocês. Em outro versículo bem conhecido também, ele diz: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Porque eu sei que a obra que Deus começou na vida de vocês, Ele há de completá-la em Cristo Jesus. Não desanimem, filipenses. Não desanimem. E os filipenses, meus queridos, eles eram cidadãos plenamente romanos. Cidadãos plenamente dotados dos direitos romanos. Isso na época era algo, vamos dizer, era um luxo. Era como se você hoje fosse um cidadão americano ou um cidadão da União Europeia. Para você que não sabe, o cidadão da União Europeia, ele pode trafegar em toda a Europa. Por exemplo, se ele for um cidadão de Portugal, ele tem liberdade para trafegar em toda a Europa. Assim, igualmente a Espanha, eles têm liberdade para estudar, para abrir empresas. Assim era semelhante os cidadãos romanos. Esses filipenses eram esses cidadãos. Eles tinham direitos a cumprir e deveres. Aliás, eles tinham direitos que eles tomavam posse e tinham que cumprir deveres. E dentre esses deveres, tinham os deveres religiosos. Os deveres sacrificiais. Eles tinham que adorar os deuses romanos. Eles tinham que fazer parte das festas pagãs. Eles tinham que fazer ou cultuar o imperador. Sabe como que era o culto ao imperador? Eles acendiam um incenso para o imperador em adoração a ele. E se eles fizessem isso, eles eram libertos, liberados. Mas se não fizessem, eles eram mortos, ou eram presos, ou eram torturados. E muitos desses irmãos foram mortos e torturados, ou sofreram perseguições, porque não aceitaram obedecer às leis do rei que se chamava César na época, e sim obedecer às leis, às regras, à palavra do Senhor, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim viviam os filipenses. Quem dominava na época era o imperador Nero. O imperador Nero, ele foi um dos mais cruéis. Ele não foi o mais cruel, mas com certeza ele ficou famoso porque ele gostava de torturar os cristãos. E a perseguição chegou ao auge, um auge muito grande, foi quando aconteceu um incêndio em Roma em 64 depois de Cristo. Os cristãos já não eram bem vistos. Por quê? Porque eles já não seguiam as leis do império, não adoravam os deuses, não adoravam o imperador. E
E Nero acabou que colocou fogo em Roma por um motivo muito fútil, simplesmente porque ele não gostava da arquitetura da cidade. Eu não gosto dessa cidade, está feia demais essa cidade. Não gosto, eu vou colocar fogo. Assim diz a história. E Roma foi incendiada, chegou rumores que quem colocou fogo foi Nero, mas Nero logo colocou a culpa nos cristãos, e os cristãos foram ainda mais perseguidos. Esse era o pano de fundo. Esse era o contexto que esse povo vivia, um contexto de sofrimento. Mas essa igreja não desistia porque eles tinham um propósito em Deus. Era a igreja primitiva, queridos. E existe uma frase muito conhecida no meio evangélico que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Muito sangue foi derramado naquela época. Mas a igreja, pelo contrário, ela não diminuiu, ela aumentou. Quanto mais perseguiam os cristãos, mais eles cresciam. Então, quanto mais você for perseguido, mais você vai crescer em Deus. Sabe quando você faz um propósito com Deus? De servi-lo, de agradá-lo, de consagrar sua vida a Deus? Parece que as coisas começam a dar errado, não é verdade? Tudo começa a dar errado. Esses tempos foi acontecendo umas coisas lá em casa que eu fiquei de cara. Eu falei, meu Deus do céu, como que é isso? O cachorro começou a adoecer do nada. Comecei a faltar dinheiro para isso, para aquilo outro. A gente começa a sentir umas opressões. Mas eu me lembrei que eu fiz um propósito com o Senhor. Eu me lembrei que eu fiz um propósito de consagração ao Senhor. Eu me lembrei que eu fiz um propósito de sempre estar nas orações. Ontem eu não fui porque eu estava preparando a palavra, mas eu fiz um propósito com Deus, que todas as quartas-feiras eu estarei no monte orando ao Senhor, buscando a Deus pela minha vida e pela sua vida. E não é só eu. Muitos irmãos estavam lá ontem clamando pela sua vida, meu querido. Faça esse propósito de oração, de entrega da sua vida ao Senhor. Mas saiba que virá retaliações. Mas lembre-se da palavra de Paulo. Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Porque se Ele começou a boa obra na sua vida, Ele há de completá-la até o dia do Senhor. Amém? Ele há de completá-la. Seu sofrimento não é em vão. O seu chamado, o que Deus tem para a sua vida, o propósito pelo qual Ele te chamou, Deus irá cumprir. Eu sei que tem gente aqui que sonhou há uns anos atrás com algo que Deus colocou no seu coração, mas esse algo acabou adormecendo, e você foi vivendo a sua vida, fazendo outras coisas, começou a estudar, a investir, tudo isso está certo, mas esse propósito no seu coração, ele não para de bater forte. Eu digo para você, atenda ao propósito de Deus. Não importa as circunstâncias que você está passando, o Senhor está com você. O Senhor vai na sua frente, é como diz a canção, né? Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Quando Deus opera, ninguém pode impedir. Mas os cristãos
verdadeiros, eles têm um propósito em Deus. E nada vai impedir você, meu querido, minha querida. No nome de Jesus. Não é a crise agora que está, fazendo um barulho que vai chegar. Já estamos sentindo algumas consequências diversas. Mas pode vir a crise que vier, o governo que vier, podem vir calamidades, podem vir sofrimentos dos mais variados. Deus vai cumprir os propósitos da sua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Existiu um homem no século XVII, um evangelista, um pastor, chamado John Bunyan. Quem já ouviu falar? Eu li 2 livros dele. Um dos livros é Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Se você não leu, eu convido você a ler. É um diário que ele defraga toda a sua vida, onde ele viveu na prisão por 12 anos por pregar o Evangelho. Na verdade, era para ser 3 meses apenas a pena dele. E um dia ele foi abordado pelas autoridades, pelo juiz, e o juiz ofereceu a ele o seguinte: olha, eu vou te libertar, desde que você pare de pregar. Sabe o que ele falou? Se você me soltar hoje, amanhã eu vou estar pregando de novo. John Bunyan era assim. O juiz, então tome 12 anos de cadeia. 12 anos. Olha o que Deus fez na vida desse homem. Durante esses 12 anos, ele escreveu a obra-prima, que depois da Bíblia, já chegou a ser um dos livros mais vendidos, que é O Peregrino. Se você não leu, eu te convido, você está perdendo a chance de ler um livro. É uma alegoria, um livro fenomenal, O Peregrino, de John Bunyan. Você que gosta assim de filmes, como se diz, esqueci o nome dos filmes, não é filme mentiroso, não, como é que chama? Ficção. Mentiroso é bom. Ficção. Quando você lê aquele livro, você começa a viajar, sabe? Você começa a imaginar. É a história de um cristão que passa por diversas situações para chegar à cidade celestial. Ou seja, é a minha e a sua vida caminhando para Cristo. E John Bunyan, através ou por causa desses 12 anos, escreve esse livro. Ele viu dificuldade? Ele sofreu? Sofreu. Mas ele viu uma oportunidade, porque o propósito de John Bunyan era pregar o Evangelho. Deus falou ao coração dele: esse livro vai alcançar milhões. E hoje nós estamos aqui, em 2025. Esse livro foi escrito em 1600 e pouco, eu não me lembro. Mas em 2025 ainda estamos falando a respeito desse livro, que impactou gerações e ainda impacta as nossas vidas, alcançando milhares e milhares de pessoas. Alcançou o tão conhecido pastor inglês. Meu Deus, faltou o nome agora. Eu vou lembrar o nome, peraí. Não foi Jonathan Edwards, foi o John Wesley, não. Vocês estão quase acertando, me ajuda aí. Charles Spurgeon, gente, meu Deus. Esse livro impactou a vida de Spurgeon, o príncipe dos pecadores. Ele sofreu na prisão. Eu lembro dele falando assim que o que mais doía para ele era a separação dele da sua família, que era como arrancar a carne dos ossos. Ele tinha filhos, esposa, e em especial ele tinha uma filha que era cega. Ele dizia assim: o que mais me dói é pensar nos sofrimentos da minha filha ceguinha. O que ela irá passar?
Mas esse homem não desistiu por causa disso. Porque ele olhava para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Sabe por quê? O nosso propósito de vida tem que ser glorificar a Cristo. A sua vida só vai fazer sentido, querido, querida, se você começar a glorificar a Cristo. No seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, tudo é para a glória de Deus. Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, amém. Então Cristo, ele tem que fazer parte da sua vida. Se Cristo não estiver no meio do seu casamento, o seu casamento vai por água abaixo. Se Cristo não estiver no meio dos seus negócios, os seus negócios não vão prosperar. Se Cristo não estiver no meio dos seus projetos, no meio dos propósitos que você fez diante de Deus, no seu ministério, se Cristo não estiver, o seu ministério não vai prosperar. Cristo é o segredo do sucesso. Isso aqui não é frase de marqueteiro, não. Mas Cristo é o segredo do seu sucesso. Vamos para o texto? Fiz essa breve introdução. Vamos ver alguns propósitos aí dos verdadeiros cristãos. Amém? Versículo 12. Todos acompanhando comigo? Versículo 12 ao versículo 14. Olha o que Paulo diz. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram antes têm contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro ou ousadia a palavra de Deus. O primeiro propósito é tornar Cristo conhecido. Tornar Cristo conhecido. Esse, se não for o maior, é um dos mais importantes propósitos do cristão, do verdadeiro cristão. É evangelizar, é falar de Jesus, falar de Jesus pessoalmente. Tem uma frase agora está escrito aqui, Charles Spurgeon aqui. Tem uma frase de Charles Spurgeon que diz o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Forte nessa frase, né? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. É um tapa na cara, né? Tomara que nós não levemos esse tapa, né? Ou seja, ou você é um verdadeiro ou um falso cristão. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, que o propósito do cristão unicamente é tornar Cristo conhecido. Imagina só, Paulo estava preso. Eu fiquei pensando assim, puxa vida, mas como que Paulo preso, olha o que ele diz aqui, ó. As coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Eu fiquei pensando, mas como assim? Como que o Evangelho chegou? Eu fui pesquisar e, segundo estudiosos, ainda que Paulo estivesse preso na sua casa, Paulo estava acorrentado, preso com uma algema a um guarda romano.
Ele estava cativo junto a esse guarda. E essas correntes mediam cerca de 45 centímetros, eram correntes pequenas. Então imagina só o apóstolo Paulo preso a um soldado romano. O apóstolo Paulo ia para lá, ia para cá, e o soldado com ele. O apóstolo Paulo orando, e o soldado com ele. O apóstolo Paulo louvando ao Senhor, e o soldado com ele. O apóstolo Paulo pregando, aconselhando aqueles que vinham até a casa dele, porque ele tinha liberdade para receber as pessoas. E o soldado ouvindo. Era uma audiência cativa. Era uma audiência presa. Era obrigado. Queira ou não, você, soldado, vai ter que ouvir o evangelho. E o que aconteceu? Esse soldado chegava na sua casa, falava: mulher, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Aquele homem só fala de um tal de Jesus, que morreu, que sofreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e que salvou a vida dele, e que tem salvo a vida de milhares. Eu tenho ouvido que esse Jesus pode também salvar a minha vida, porque Paulo falou isso para mim. E eu tenho, ainda que eu tenho rejeitado, porque os meus deuses são os romanos, mas eu tenho sentido algo no meu coração forte, pulsando, para eu me entregar a esse Jesus. E ele compartilhava, o soldado compartilhava o evangelho para a sua família. Detalhe, não era o mesmo soldado. Durante 2 anos havia troca de soldados. Era uma rotina diária. Imagina quantos e quantos soldados foram impactados pelo evangelho. Vendo um homem de Deus, eles estavam ligados a um homem cheio do Espírito Santo. Ei, meu querido, minha querida, seja cheio do Espírito Santo. Aonde você for, aonde você estiver, o evangelho vai alcançar o seu próximo. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Às vezes de eu chegar num lugar, determinado lugar, conhecidos, e a pessoa começa ali a brincar com as outras e falar palavrão. Aí a outra, quieta aí, olha o TV aí. Meu Deus, eu fiquei muito feliz no dia que eu ouvi isso. O respeito é um reconhecimento que você é um homem e uma mulher de Deus. O evangelho, na verdade, ele não tem que ser visto na sua vida. O evangelho tem que gritar através de você. Você tem que brilhar a luz de Cristo. Eu não estou falando que eu sou perfeito, longe de mim. Tenho muitos defeitos, dificuldades, pecados como todos vocês. Mas quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor e pedimos: Senhor, muda a minha vida, Senhor, transforma a minha vida, usa a minha vida, esse é o meu propósito, Senhor, alcançar os perdidos. Deus começa a te usar. Você começa a ser um canal de bênçãos. O capítulo 4 desse livro, o versículo 22 diz assim, quase terminando o livro, aos Filipenses diz assim: todos os santos vos saúdam. Paulo diz aos Filipenses: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Subentende-se o quê? Que até parentes do imperador foram alcançados pelo evangelho. Esse mesmo soldado, ou esses mesmos soldados, levavam o evangelho para o palácio. E os serviçais ali ouviam o evangelho. Alguns familiares de César também ouviam o evangelho. E tinham a vida transformada. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Quem aqui quer tomar posse dessa unção de Paulo na sua vida? Aleluia.
Paulo estava preso, mas a prisão de Paulo não foi capaz de calar a sua voz. Alguns são presos por vários motivos. Paulo estava encarcerado na sua própria casa, mas o seu espírito era livre. Talvez você que está aqui nessa noite está preso por dentro, está sofrendo por dentro, tem pecados que você não consegue vencer, mas Jesus vai te libertar. Ele libertou a minha vida. Irmãos, vou contar um negócio para vocês. Eu estar aqui pregando é um milagre. Eu fui uma criança muito tímida. Para mim isso aqui é um milagre, eu estar falando aqui com vocês. Era um sonho de criança, porque eu me lembro que eu me assentava lá no fundo da sala de aula, com vergonha, para o professor não me ver, para a professora não me chamar lá na frente. E quando me chamava, eu tremia igual vara verde. Começava a explicar, começava a gaguejar. E quando eu olhava aqueles colegas mais desenvoltos, né, explicando aqueles trabalhos, e eu lá aquela criancinha, sonhando, falei, meu Deus, um dia eu vou ser igual esse colega, essa colega, falando livremente desse jeito. E olha eu aqui. Olha o que Deus faz na vida de um homem. Deus me libertou do medo, eu tinha muito medo. Essa música foi de Deus, viu, Geoffrey? Essa última aí. Eu não sou mais escravo do medo. Como pregador, sou um ótimo cantor. Eu sou filho de Deus. Quem pode cantar? Eu não sou mais escravo do medo. Que você é? Eu sou filho de Deus. Levante as suas mãos. Eu não sou mais escravo. Cante bem alto. Eu sou. Mais uma vez. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. Ei! Faz diferença ou não? Ser filho de Deus faz diferença ou não? Amém? Hoje você foi comprado por alto preço, por sangue precioso. Os seus pecados hoje foram lavados, remidos no sangue de Jesus. É o sangue dele. Eu te pergunto, por que ter um propósito diante de Cristo? Por que os seus propósitos têm que ser direcionados a Cristo? Sabe por quê? Porque Ele morreu por você. Simplesmente por isso. Naquela cruz, seu sangue foi derramado por miseráveis pecadores. Sabe, todo dia a misericórdia dele vem. Todo dia o pecado vem. Ele chama, né? Todo dia vem as tentações. Mas nós escolhemos Deus, sabe por quê? Não porque nós merecemos, mas porque Ele nos amou, nos escolheu primeiro. Deus vai acender de novo a chama do propósito dele no seu coração. E se você não tem propósitos em Deus, Deus colocará nessa noite os propósitos dele na sua vida. Amém? Vamos continuar. Versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor,
sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. E dentro desse propósito de evangelização, de falar de Jesus, para que Deus nos use ainda mais, nós temos que ser transformados, igual Paulo foi aqui. O que estava acontecendo? Estava tendo brigas, alguns estavam pregando a Cristo por inveja, querendo se engrandecer, mas Paulo teve o coração transformado. Paulo diz, não importa se eles estão pregando a Cristo por inveja, por interesses dos mais diversos, o que importa é que Cristo está sendo pregado. Deus usou o apóstolo Paulo tremendamente. E você veja a obra que Deus fez na vida dele. Deus transformou Paulo e o usou. Deus deu um coração humilde a ele. Esse é um dos segredos do ministério do apóstolo Paulo. Deixa eu correr. Versículo 19. O próximo propósito é a intercessão. Versículo 19. Diz assim, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Súplica. Súplica é o mesmo que intercessão. E olha só, quem pediu oração aqui foi o apóstolo Paulo. Um homem que tinha contato com Deus, uma unção tremenda. Jesus falava com ele, irmãos. Jesus chegava do lado dele e dizia, Paulo, coragem, continue falando de mim. O apóstolo Paulo, um homem estudioso da lei, um homem que humildemente pedia oração para os filipenses e também orava por eles. O que eu quero dizer para você? Se humilhe, não ande sozinho, peça oração se você está passando por dificuldades. Nós somos uma igreja que intercede. Como eu disse, ontem houve oração, nas segundas-feiras tem oração, tanto de manhã quanto à noite no monte. Aos sábados também temos oração. Então, assim como Paulo, que foi um grande homem de Deus, para você ter ideia, 48% do Novo Testamento foi escrito por esse homem. 13 livros foram escritos por esse homem. Esse homem se humilhava. E ele diz aqui, eu sei que pela vossa súplica e pela ajuda do Espírito Santo, eu serei liberto. E ele foi liberto. Ele foi liberto dessa primeira prisão, e depois ele continuou pregando, e foi preso em uma segunda vez, a chamada quarta viagem de Paulo, onde ele escreveu a 2 Timóteo. Mas ele foi liberto, por causa da oração do povo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, peça a oração, não fica sofrendo sozinho. Abra seu coração. Tiago diz que as orações dos santos trazem curas. Você pode ser curado, tanto fisicamente quanto na alma. Peça oração. Você tem pastores aqui, você tem irmãos cheios do Espírito Santo aqui.
Não sofra sozinho. Seja um intercessor e também receba as orações do povo de Deus. E com a ajuda do Espírito Santo, você vai ser liberto, no nome de Jesus. No nome de Jesus, quem toma posse? Aleluia. Então, o primeiro propósito, evangelizar. O segundo propósito, interceder. Anota aí o terceiro propósito, consagração. Aí aperta, né? Mas os outros também são sérios. Consagrar a sua vida a Deus. Todos sabem, eu canto, já tem mais de 20 e tantos anos. Esse dia eu estava pensando, eu poderia muito bem estar aí no mundão cantando. E de fato eu ainda sou pequeno, né? Mas eu era assim. Eu cantava nos festivais da pecuária, há uns 20 anos atrás. Tinha os festivais aí. Tímido, a timidez, naquela época eu não fui liberto, porque eu não tinha o Espírito Santo. Mas eu ia tímido, mas ia para cantar lá em cima. E cantava, e achava bom. Né? Mulherada gritando. Aquela ilusão doida. É tudo ilusão, né, irmão? Eu já tinha apesar de criança, eu já tinha uma voz grave, né? E aquilo chamava atenção. Eu estava pensando assim, eu poderia muito bem estar lá. Mas um dia lá em casa chegou um CD. Um CD evangélico. Pirata. Pirata, hein, irmão? Olha o que Deus faz. O cantor cantava: a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Oh, Jesus. Naquele dia, eu disse, eu nunca mais vou cantar para o mundo. A partir de hoje eu vou cantar para Deus. A minha voz é de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque é consagração. Eu consagrei a minha voz ao Senhor. E um dia em uma outra igreja, sabe o que aconteceu? Estou quase acabando, gente. Eu dei uma desviadinha. E comecei a cantar umas músicas do mundo. Em casa, escondido. Sabe aquele desviado que não vai e nem vem? Estava assim, né? Crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Comecei a cantar as músicas do mundo, em casa mesmo. E um profeta de Deus, um homem de Deus chegou assim em mim: olha, não faça isso. Você consagrou sua voz ao Senhor.
Falei, meu Deus do céu. Deus está me vendo, Deus me assiste. Deus escutou o dia que eu fiz um propósito com Ele de consagração. Então faça esse propósito de consagrar a sua vida ao Senhor. Versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo respirava Jesus. Paulo andava com Jesus. Esse homem era consagrado, por isso ele foi tão usado por Deus. Está aí o segredo de um homem ou uma mulher ser usado por Deus grandemente. Consagre a sua vida. E Deus usará a sua vida grandemente para alcançar muitas almas. Você frutificará, porque a palavra de Deus diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esteja ligado, conectado com Cristo. Se você estiver nele, você frutificará no ministério, em casa, no seu trabalho. Você vai dar frutos. Amém? Consagre a sua vida a Jesus. E por fim, o outro propósito dos verdadeiros cristãos é morrer com Cristo. A morte só faz sentido se for com Cristo. Falar de morte é ruim, né, gente? Não é agradável. Mas quem tem Jesus tem vida. Quem tem Jesus tem um ganho. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado traz o seu salário, que é a morte eterna. Mas Jesus traz a vida eterna. Tenha os seus propósitos diante do Senhor. Tenha os seus propósitos focados na obra do Senhor. E Deus fará maravilhas através da sua vida. Paulo disse: o morrer com Cristo é lucro. E eu quero fazer um convite para você aqui nessa noite. É o maior dos convites. Aquele mesmo convite que o Espírito Santo fez a mim pessoalmente, usando aquele CD, eu faço para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você que ainda não falou as palavras de vida eterna, você que não tem sentido na sua vida, a sua vida é sem sentido, sem propósito, você não tem uma razão para viver. Eu faço esse convite nessa noite, entregue a sua vida a Jesus. Se a equipe quiser subir para fazer o louvor. Não é jargão de pregador, mas talvez hoje seja a sua última chance. Porque não só você pode partir, mas eu também. Mas e aí? Será que você pode dizer que a sua morte será o lucro? Será que você vai se encontrar com Cristo naquele dia? Tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém aqui que quer entregar os seus propósitos a Jesus para que sua vida passe a ter sentido? Tem alguém? Aqui debaixo da galeria, no meio. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus e ter sua vida mudada, transformada? Eu não vou insistir.
Tem alguém que deseja entregar a vida a esse Jesus que morreu por você naquela cruz? Que não pensou duas vezes em derramar o seu sangue para perdão dos seus pecados? Se existe alguém aqui nessa noite, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Se não tiver, que você seja abençoado da mesma forma. E que o Espírito Santo fale ao seu coração através dessa palavra. Amém? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Tenham sua vida, seus propósitos ligados diante do Senhor. E Deus fará maravilha na vida de vocês, amém? Amém? Glória a Deus, quero passar a palavra.